Amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ação na Fé. Hoje, convidamos vocês a embarcarem conosco em mais um episódio extremamente inspirador, onde as lições do passado se encontram com os desafios do nosso tempo. Analisaremos juntos mais uma das histórias mais poderosas da Bíblia, as tentações de Jesus no deserto, e faremos um paralelo surpreendente com o aclamado filme 12 Homens e uma Sentença. Juntos, descobriremos como esses relatos inspiradores podem nos guiar a uma vida de integridade, coragem moral e impacto transformador. Vamos vivenciar uma narrativa que desafiará suas percepções, estimulará sua reflexão e inspirará você a ser um agente de mudança positiva em sua comunidade e no mundo. Nosso objetivo é equipá-lo com as ferramentas necessárias para enfrentar as tentações da vida moderna e se erguer como um farol de justiça e compaixão. Afinal, não podemos apenas contar histórias, relembrar histórias, exemplos e modelos que ocorreram com nossos antepassados, sem que isso nos traga reflexões profundas para que possamos ser pessoas melhores e que possamos evoluir individualmente e contribuir para transformarmos os ambientes em que estamos inseridos diariamente. Aliás, esse é o grande objetivo deste canal, não é? Então fique conosco, pois o que está por vir vai surpreendê-lo, emocioná-lo e, acima de tudo, transformá-lo de dentro para fora. Estamos prontos para essa jornada e esperamos que você também esteja. Logo após seu batismo no Rio Jordão, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Lá, ele jejuou por 40 dias e 40 noites, preparando-se para seu ministério público. Sabendo que Jesus estava enfraquecido pela fome, o diabo aproximou-se e tentou-o de diversas maneiras. Em primeiro lugar, o tentador disse: "Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães." Mas Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." O diabo não conseguiu abalar a determinação de Jesus em confiar em Deus e resistir à tentação de saciar sua fome de maneira imprópria. Em seguida, o diabo levou Jesus à cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo e disse: "Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra." Mas Jesus respondeu: "Também está escrito: não tentarás o Senhor, teu Deus." Jesus recusou-se a usar seus poderes divinos para impressionar as pessoas ou testar a proteção de Deus de maneira irresponsável. Por fim, o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Então disse: "Tudo isto te darei, se prostrado me adorares." Mas Jesus replicou: "Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele servirás." Jesus rejeitou a tentação do poder e da riqueza mundana, mantendo seu foco em servir e obedecer a Deus acima de tudo. Depois disso, o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Jesus havia vencido as tentações, provando sua obediência e fidelidade a Deus. Essa vitória o preparou para a sua missão de redimir a humanidade. 2000 anos após os eventos no deserto, a tentação de Jesus continua a ser uma poderosa alegoria para a nossa época. Assim como ele enfrentou as armadilhas do poder, riqueza e glória terrena, nós também somos constantemente desafiados a manter nosso foco no que realmente importa. A sociedade moderna
nos bombardeia com a busca incessante por status, posses e reconhecimento. Somos tentados a abandonar nossos valores éticos em nome do sucesso e da aceitação. Assim como Jesus, precisamos ter a força de caráter para resistir a essas tentações e manter nossa integridade. Muitas vezes, nos sentimos pressionados a usar meios desonestos ou antiéticos para alcançar nossos objetivos. Seja na carreira, nos negócios ou na vida pessoal, a tentação de atalhos e compromissos morais está sempre presente. Devemos imitar a determinação de Jesus em permanecer fiel aos princípios divinos, mesmo diante de tentações sedutoras. Além disso, a cultura do imediatismo e do consumismo nos instiga a buscar satisfação instantânea, sem nos preocuparmos com as consequências a longo prazo. Assim como Jesus resistiu à tentação de saciar sua fome de maneira imprópria, nós precisamos ter a sabedoria de priorizar nosso crescimento espiritual e moral em vez de ceder aos impulsos efêmeros. A história das tentações de Jesus nos lembra que o caminho do discipulado nem sempre é fácil. Enfrentamos diariamente desafios que testam nossa fé e nossa determinação. Mas assim como ele, devemos buscar forças em Deus e manter nosso foco no bem maior, recusando-nos a render-nos às seduções do mundo. Por fim, a vitória de Jesus sobre o diabo nos inspira a perseverar em nossa própria jornada de autoconhecimento e autoaprimoramento. Sua capacidade de resistir às tentações nos mostra que, com a ajuda de Deus, podemos superar nossos próprios demônios internos e viver uma vida de propósito e integridade. A história das tentações de Jesus no deserto poderia ser facilmente adaptada para o cinema, ganhando uma nova vida e relevância em meio à linguagem visual e emocional do cinema. Um paralelo interessante seria com o aclamado filme 12 Homens e uma Sentença, vencedor do Oscar. Assim como Jesus enfrentou as seduções do poder, riqueza e glória, os jurados no filme também são confrontados com tentações que testam sua integridade e convidam-nos a se desviar do caminho correto. Ambos os enredos tratam da luta interna entre fazer o certo e ceder às pressões externas. No filme, cada jurado carrega seus próprios demônios e fraquezas que ameaçam ofuscar seu julgamento imparcial. Alguns são tentados pelo suborno, outros pelo desejo de popularidade, e há aqueles que cedem à preguiça ou ao preconceito. Da mesma forma que Jesus resistiu ao diabo, esses jurados precisam encontrar forças para superar suas próprias tentações e chegar a uma decisão justa. Tanto a história bíblica quanto o filme exploram a noção de responsabilidade individual e a coragem de ir contra a corrente. Assim como Jesus se manteve firme em sua fé, os jurados lutam para manter sua integridade e agir de acordo com suas convicções, mesmo quando isso significa ir contra a opinião da maioria. Outro ponto em comum é a maneira como ambas as narrativas destacam a importância do discernimento e da análise crítica. Assim como Jesus precisou avaliar com sabedoria as tentações que lhe foram apresentadas, os jurados também são desafiados a examinar cuidadosamente os fatos e evidências, resistindo a julgamentos precipitados ou influências externas. Além disso, tanto a história bíblica quanto o filme, 12 Homens e uma Sentença, exploram temas universais de liderança, justiça e a busca por um propósito maior. Elas nos confrontam com a necessidade de sermos guiados por princípios éticos e de mantermos nossa integridade, mesmo quando enfrentamos pressões avassaladoras. Por fim,
Ambas as narrativas nos lembram que a verdadeira vitória não vem da rendição às tentações, mas da capacidade de resistir a elas. Assim como Jesus saiu fortalecido de seu confronto com o diabo, os jurados do filme também encontram uma renovação moral ao fim de sua jornada, reafirmando sua fé na justiça e na dignidade humana. A história das tentações de Jesus no deserto e o paralelo com o filme 12 Homens e uma Sentença nos deixam uma lição valiosa sobre a importância de mantermos nossa integridade, mesmo quando confrontados com tentações poderosas. Tanto o protagonista bíblico quanto os jurados do filme nos mostram que a verdadeira força vem da capacidade de resistir às pressões externas e agir de acordo com nossos princípios éticos. Eles nos inspiram a enfrentar os nossos próprios demônios internos e a não ceder às seduções do poder, do prestígio ou do egoísmo. Neste contexto, o que podemos fazer para aplicar essas lições em nossas vidas e contribuir para um mundo melhor? Em primeiro lugar, precisamos cultivar a autoconsciência e o autoexame crítico. Assim como Jesus e os jurados, devemos estar atentos às nossas próprias fraquezas e tendências que nos levam a desviar do caminho correto. Além disso, é essencial fortalecermos nossa determinação e coragem moral. Precisamos encontrar a força interior para resistir às tentações, mesmo quando isso signifique ir contra a maré da opinião pública ou enfrentar consequências desafiadoras. Afinal, é na adversidade que nosso caráter é verdadeiramente testado e forjado. Outro passo importante é o desenvolvimento de um senso de propósito e responsabilidade. Assim como Jesus e os jurados se guiaram por uma missão maior, nós também devemos buscar um objetivo nobre que transcenda nossos interesses imediatos. Isso pode envolver desde o serviço à comunidade até a defesa de causas justas em nossa esfera de influência. Da mesma forma, devemos cultivar a capacidade de análise crítica e de juízo imparcial. Não podemos nos deixar cegar por preconceitos, conveniências ou pressões externas. Precisamos examinar os fatos com discernimento, buscando sempre a verdade e a justiça, mesmo quando isso for incômodo ou desafiador. Por fim, a história e o filme nos lembram que a verdadeira vitória não vem da rendição, mas da perseverança. Assim como Jesus e os jurados, devemos nos manter firmes em nossa integridade, sabendo que no final a recompensa será uma renovação moral e espiritual que nos fortalecerá para enfrentar ainda mais desafios. Desta sorte, que possamos nos inspirar nessas maravilhosas narrativas e nos esforçar para sermos instrumentos de justiça, coragem e propósito em um mundo que constantemente nos testa e convida ao desvio. Que nossa fé e determinação sejam nossos guias, iluminando o caminho para um futuro mais justo e harmonioso. Amigos, infelizmente chegamos ao fim de mais um episódio emocionante do canal Ação na Fé. Mas não se preocupem, pois a história que compartilhamos hoje é apenas o começo de uma jornada que pode transformar suas vidas. Assim como Jesus enfrentou as tentações no deserto e Rudy, do filme 12 Homens e uma Sentença, enfrentou os desafios para realizar seu sonho. Vocês também são chamados a serem heróis em suas próprias vidas. Não permitam que as tentações do mundo moderno os desviem de seu propósito. Sejam firmes em suas convicções, busquem a integridade e estejam dispostos a enfrentar as adversidades com coragem. Lembrem-se de que vocês não estão sozinhos nessa jornada.
Ao se unirem a nós, aqui no canal Ação na Fé, vocês farão parte de uma comunidade que se apoia mutuamente, que se fortalece diante dos desafios e que se inspira a criar um mundo melhor. Então, não deixem de compartilhar este episódio, comentar, se inscrever e ficar conectados conosco. Juntos podemos fazer a diferença. Deixe-nos sugestões de novos episódios, contribua com seus valiosos comentários e nos ajude a alcançar mais pessoas com essas mensagens de fé e amor. E com isso temos absoluta certeza que transformaremos o mundo em que vivemos, exatamente com ações na fé. Que a força de Deus os acompanhe e que a luz de sua sabedoria ilumine seus caminhos. Até o próximo episódio. Deus os abençoe.